Então, eu coloquei o texto bíblico aqui que é mais fácil, todo mundo pode ler e acompanhar junto. Então, como eu estava dizendo, geralmente nas nossas comemorações de Natal, quando está todo mundo junto, a casa está cheia, e festa, comida, presente, muita alegria, a gente raramente tem tempo para parar e ler o texto bíblico, e parar e ler e contar a história de novo de Jesus. Então, eu gosto de fazer os dias que antecedem momentos da gente refletir sobre essas passagens, lembrar e recordar esses acontecimentos. E quem tem criança menor em casa, eu gosto muito de, no dia do Natal, separar um tempo para contar essa historinha, mostrar que não é história, é verdade, aquilo que aconteceu, como que Deus mandou Jesus e por que ele veio, a importância dele ter vindo para nos salvar. Então, que fica aí a dica e que a gente consiga separar esse tempo para rever o verdadeiro Natal. Esse texto bíblico primeiro aqui é no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do versículo de 1 até o 5, que fala da ida de José e Maria para Belém, quando ela já estava quase que nos dias de dar à luz ao seu filho, ao seu bebê. E esse texto bíblico aqui fala desse momento. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, que é o dado dos nomes dos governadores, dos governantes da época, porque esses dados nos permitem fazer uma pesquisa na história e lembrar e ver a data, a época, né, de que isso estava acontecendo. Mas ninguém sabe o dia certo em que Jesus nasceu. O dia só diz que foi durante o recenseamento. Mas o recenseamento aconteceu durante vários dias. As pessoas tinham que ir se alistar e voltar para suas casas. Então, ninguém sabe o dia que eles foram, e o dia que alistou e o dia que voltou. A palavra de Deus só diz que eles foram, obedeceram a isso e foram para se alistar. Eles moravam em Nazaré, mas tinham que ir para Belém, que era a cidade de origem da família de José. Portanto, era onde ele tinha que fazer o seu registro, o seu alistamento. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade, né? Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi. José era da linhagem de Davi, era da família de Davi. Então, a fim de se alistar com Maria, sua esposa, que estava grávida. Nós conhecemos essa história, nós conhecemos o que aconteceu depois disso. Nós conhecemos a menção na Bíblia e na história de que esse fato é verídico. E quando eles estavam lá, imagina, a viagem não foi curta, não foi pequena, uma mulher grávida, andando um pouco a pé, um pouco num jumentinho, enfim, imagina a viagem, o cansaço e como que eles chegaram na cidade. Porém, quando chegou lá, todos nós sabemos como estava a cidade, superlotada, com tantas pessoas de todos os lugares que vieram com o mesmo objetivo. Então, havia uma superlotação. E quando eles chegaram ali, aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Não havia lugar para eles na estalagem, não havia lugar para eles em nenhum hotel, em nenhuma hospedaria. Eles procuraram um local para ficar, mas não havia, estava tudo lotado. As casas, as residências, os hotéis, as pensões estavam todos lotados, era muita gente. José e Maria estavam sem lugar e o estado dela era delicado. A palavra de Deus diz que havia, então, alguém que ofereceu uma estrebaria, o lugar onde ficavam os animais, e eles, por não terem outra opção ali, foram se hospedar. E ali,
numa estrebaria, num lugar junto aos animais. Chegou a hora do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nascer, vir como homem. Queridos, a gente só pode imaginar, né? Tem uma poesia muito linda que fala tudo que ele tinha era emprestado, falando da humildade de Jesus, falando da grandeza de Deus em se tornar homem, habitar entre nós e de uma maneira tão humilde, tão simples. Ele podia ter vindo de qualquer jeito, em qualquer casa que ele quisesse. Ele podia ter vindo num berço de ouro. Ele podia ter escolhido uma posição diferente. Mas ele escolheu que fosse assim. Ele escolheu que fosse de maneira humilde, porque ele não veio trazer um reino de poder e autoridade deste mundo. Ele não veio trazer um reino que era comparado aos reinos dessa terra. Ele veio propor um reino espiritual. Ele veio propor uma caminhada diferente. Ele veio ensinar a humildade, a simplicidade. Ele veio dar exemplo com a própria vida desde o nascimento. Desde o nascimento. E Maria deu à luz o seu filho primogênito e o envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria ou na estalagem. Ele foi envolvido em panos e colocado numa manjedoura. Ele foi colocado ali, bem junto, perto. Quem estava por perto eram apenas os animais. Mas a palavra também de Deus diz que, nesse momento tão sublime, glorioso, quando no silêncio da noite, quando ninguém sabia do que estava acontecendo, apenas José e Maria sabiam da grandeza daquele momento. Só José e Maria sabiam da majestade e glória que estava acontecendo para a humanidade, da maior de todas as oportunidades que o mundo já tinha tido antes e que jamais teria depois disso, seria de receber o próprio Deus entre nós, o Emanuel, Deus conosco, a presença dele. O anjo que apareceu a José disse: olha, o menino vai chamar Jesus, Emanuel, Deus conosco, ele vai salvar o seu povo do seu pecado. Ele é o prometido de Deus, é o próprio Deus, ele é um com o Pai, é o próprio Deus vindo até nós. Naquela noite tão gloriosa, maravilhosa, quando José e Maria apenas sozinhos naquele lugar, naquela estrebaria, cuidando daquela criança, próximo dali haviam pastores. E Lucas, capítulo 2, versículo de 8 a 14, fala dos pastores. Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eles estavam com o rebanho no pasto, no campo, ao ar livre, durante a noite. Uma das provas de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Essa data foi estabelecida por Constantino muito depois, por questões, inclusive, políticas, e para ter um apoio do povo e trazer um povo que não era cristão, mas trazê-los e associá-los ao cristianismo, e de uma maneira, eles estabeleceram uma festa que havia nessa época, no dia 25, ao Deus Sol, que era uma festa pagã, e eles trouxeram e estabeleceram, esse é o dia que vai ser o Jesus, o nascimento dele, como uma forma de associar e trazer todo mundo ali para fazer uma adoração junto. Uma longa história, quem quiser pesquisar, está nas enciclopédias, na internet, é uma história conhecida. Mas a verdade é que o 25 de dezembro, nessa época em Israel, seria impossível pastores estarem ao ar livre à noite com as suas ovelhas no campo. Eles não estariam por causa do inverno, por causa do tempo. Então, essa declaração de que os pastores estavam no campo
na vigília da noite, guardando as suas ovelhas durante a noite, deixa claro que o dia 25 não é o dia. Mas, na verdade, o que importa qual o dia que foi? Por um lado, Deus não permitiu a gente saber o dia, porque se Deus quisesse, ele teria registrado o dia. Porque tantas outras passagens da Bíblia fala de dia, fala datas, fala local. E Deus não permitiu, até porque nós, seres humanos, somos muitos místicos, né? E a gente ia querer idolatrar o dia como se o dia em si tivesse um poder mágico. E, na verdade, não importa qual o dia, o que importa é que Jesus veio. O que importa é que Jesus nasceu. O que importa é que a profecia que Deus deu para tantos e tantos anos atrás, de que haveria um Salvador, que veria o Messias, o Cristo, o prometido, o ungido, o Salvador, o libertador do seu povo. A promessa falada pelos profetas, falada de tantas formas, anos e anos atrás, estava agora se tornando realidade. Estava se cumprindo. O Cristo de Deus veio e se fez homem e habitou entre nós. Ele nasceu. E então esses pastores que estavam na vigília da noite com seus rebanhos, guardando as suas ovelhas ali, a palavra de Deus então diz que o anjo do Senhor veio sobre eles. E a glória do Senhor os cercou de resplendor, e eles tiveram um grande temor. Veio um anjo de Deus até eles. Eles viram a glória, um brilho no céu. Eles viram um anjo, eles ouviram a voz de um anjo. Era algo assustador, gente. Pensa, você está tranquilo, cuidando das suas ovelhas, coisa que você fazia ali todo dia, na época do tempo bom. Você estava ali de bate-papo, tomando conta das ovelhas e trocando uns bate-papos, conversando daqui e dali com os amigos, numa noite tranquila e calma, rotineira, era a sua rotina de todo dia, e de repente você vê anjo no céu e luz e brilho, algo sobrenatural da parte de Deus acontecendo, foi de assustar. Eles tiveram temor no coração, grande temor. A glória de Deus, o esplendor, o brilho da luz de Deus cercou aqueles pastores. E o anjo disse a eles: não temais, não tenha medo, não fica com medo do que vocês estão vendo. Porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Estou trazendo novidade, estou trazendo uma notícia que vai trazer muita alegria para vocês. Eu estou trazendo notícias de grande alegria que será para todo o povo. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eu estou trazendo a maior das novidades, a maior notícia, as boas novas da salvação. Eu estou trazendo a notícia de que nasceu o Salvador, de que a promessa de Deus se cumpriu, de que Jesus, o Salvador, veio até nós. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os pastores ouviram essa notícia. E os anjos ainda falaram mais: vocês vão achar o menino, vocês vão procurar o menino, vai lá e vê o menino, e vocês vão ter um sinal. O anjo deu para eles algo para eles visível, um sinal era algo visível que eles iam ver para identificar quem era o menino, quem era a criança. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, enrolado em panos, deitado numa manjedoura, deitado num local onde se coloca comida para os animais, o feno para os animais. Vocês vão achar um menino enrolado em pano, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante, apareceu com o anjo que estava dando a notícia, apareceu com ele uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Naquele mesmo instante que o anjo disse: vocês vão até Belém, vocês vão encontrar um menino enrolado em panos numa manjedoura. E naquele mesmo momento, não apenas um anjo que deu a notícia, mas agora os pastores podiam ver
uma multidão de anjos, um exército inteiro celestial, cantando, exaltando e dando glórias a Deus nas alturas. Era uma cena esplendorosa, era algo extraordinário. Mas interessante que aquele algo extraordinário de Deus, Deus estava revelando, mostrando para pastores, pessoas simples do campo, pessoas que estavam ali fazendo o seu trabalho. Mas certamente que a Bíblia não fala esses detalhes, mas a gente imagina que certamente eles eram homens tementes a Deus, eles eram homens que conheciam as profecias, conheciam as palavras sobre a vinda de um Salvador. E eles certamente ficavam à noite ali juntos, cantando, orando, falando das promessas, quem sabe dizendo, que vontade de ver quando esse Salvador vier. Certamente era parte do assunto deles, do bate-papo deles, falando das coisas de Deus. E agora vem um anjo que dá a notícia. E a palavra de Deus fala com clareza o que acontece. Eles largam as suas ovelhas, eles saem correndo para ir para Belém, para a cidade, para encontrar essa manjedoura, encontrar esse menino, encontrar esse local para adorar o Salvador e Senhor. Eles vão à procura dessa criança que tinha acabado de nascer. Eles vão ao encontro daquela família, daquele casal com aquela criança. Queridos, e eles vão para adorar, eles vão para render a sua adoração. Eles vão até lá para adorar, para render adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os magos do Oriente, que estavam muito longe dali, os pastores estavam na redondeza, perto da cidade, mas os magos do Oriente, os reis magos, eles estavam bastante distantes, mas eles conheciam as Escrituras também. Eles também sabiam, e eles estavam olhando e observando, esperando os cumprimentos das Escrituras e os sinais que Deus tinha prometido dar. E eles viram o sinal de Deus no céu, através de uma estrela. Nós precisamos lembrar, e nós vamos com mais detalhes amanhã sobre os reis magos também, mas nós precisamos nos lembrar de uma coisa importante nessas passagens bíblicas, que os pastores imediatamente creram naquela notícia, naquelas boas novas de salvação. E a Bíblia diz que eles foram procurar aquela criança, e eles encontraram a criança, e eles ali se prostraram em adoração àquela criança. Porque eles sabiam que aquela criança não era apenas uma criança, mas era ali o próprio Deus se tornando homem, vindo habitar entre nós. Essa foi a promessa de Deus, esse foi o cumprimento da promessa. Deus prometeu, quando Adão e Eva pecou, e Deus deu uma promessa que do fruto da mulher, da descendência da mulher, haveria um que ia esmagar a cabeça da serpente, referindo-se a Satanás. Haveria um que ia destruir as obras do inimigo, que estava tentando destruir a humanidade que Deus tinha criado. Deus estava ali mandando, fazendo uma promessa de que ele tinha solução para aquele problema, que ele tinha o libertador, aquele que viria com a solução. Jesus é essa solução. Jesus é a resposta de Deus para nós. Era a única maneira de nos levar de volta para Deus. O homem se afastou de Deus por causa do pecado, mas o amor de Deus por nós é tão gigante, tão maravilhoso, que ele propôs no coração enviar o próprio filho dele para nos trazer de volta a criatura, de volta ao Criador. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Deus amou a mim e a você. E ele providenciou para nós o caminho
a oportunidade que nós precisávamos para voltar a ter comunhão com Deus. Aquilo que o inimigo roubou, que o diabo roubou, que o pecado que invadiu o nosso coração nos afastou de Deus, as nossas más escolhas, aquilo que nos tirou do foco da comunhão com Deus. Agora, Jesus vem, na pessoa de Jesus, eu tenho a oportunidade de me voltar para Deus. Eu tenho a oportunidade de restaurar a minha comunhão com Deus. Eu tenho a oportunidade de confessar o meu pecado e ser perdoado. E ser perdoado. Eu tenho a oportunidade de ser amado por Deus e ser atraído por Ele, estar na presença dEle novamente e ter a chance de recomeçar. O pai pegando na mão do filho que caiu, que tropeçou, e falar, me dá a mão que eu vou te ensinar a caminhar. Vem caminhar comigo, caminha de mão dada comigo, que eu te ajudo para você não cair de novo. É o pai com amor, com carinho, que estende a mão para nos ajudar na nossa caminhada. No Natal, nós celebramos isso. Um Deus que nos ama, que quando viu que não havia nenhuma outra maneira de que nós pudéssemos por nós mesmos, pelas nossas boas ações ou nossas boas intenções, ou todo o nosso esforço, nós jamais conseguiríamos por nós mesmos nos aproximar dele. Então, ele decidiu dar um passo a mais, enviar o seu próprio filho por nós. Natal é a celebração de que Deus enviou o seu filho por nós, para nos trazer essa boa nova, essas boas novas da salvação, essa boa notícia de que nasceu o Salvador, que nasceu o Senhor, o Cristo, o enviado de Deus para nos resgatar. E todo aquele que crer, qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer espaço geográfico no mundo, qualquer pessoa seja considerado grande pecador, pequeno pecador, médio pecador, se é que pecado tem tamanho, né? Que a gente tem mania de classificar. Aquele ali não tem mais jeito, aquele ali tem jeito, aquele ali é bonzinho, aquele lá é... A gente classifica pecador refinado, pecador que não tem mais jeito, a gente classifica, né? Mas o importante é que, para Deus, nós todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E para Deus, nenhum tipo, ninguém, nenhum ser humano está fora do alcance do seu amor. O amor dele é abrangente. Todo aquele que nele crê, não pereça. Todo que crê, todo que se arrepender, todo que pediu perdão, todos que quiserem uma nova chance, vai ter uma chance com Deus. Esse é o amor de Deus, maravilhoso, que não é um favor que nós não merecemos, um presente para a nossa vida, é a graça salvadora de Deus. Então, esse é o Natal, é isso que nós celebramos. Ele, Jesus, veio até nós. O resto tudo, gente, é comércio, é para tirar a nossa atenção, o nosso foco da verdadeira essência, a mensagem real do Natal. O resto tudo é comércio. O importante é isso aí, a mensagem, a essência de que Deus amou o mundo e mandou o seu Filho, e que Jesus, sendo o próprio Deus, voluntariamente se dispôs a se despojar da sua glória e vir como homem, se humilhar, e vir como homem em forma humana, para nos mostrar de perto o caminho da salvação e nos dar a chance de entender o reino, não é? Que ele veio viver na prática, para a gente conseguir entender e captar a mensagem. Aquela velha ilustração que eu gosto de repetir demais, da criança que viu uma formiguinha caminhando e ela ia cair num abismo, num buraco. E ela queria falar com a formiga para não ir para lá. E o único jeito para ela fazer isso era se ela virasse uma formiga, falasse na língua da formiga, para a formiga poder ouvir e sair fora daquele caminho. Foi o que Jesus fez, a gente não estava entendendo o recado de Deus. Deus já tinha falado por profetas, no passado, tantas maneiras, ninguém estava entendendo ainda. Ele falou, então eu vou lá, eu vou me virar um deles, vou ser um com eles, vou falar a linguagem deles, vou viver como eles vivem, vou comer o que eles comem, vou ser um deles, na prática, para que eles entendam e ouçam a mensagem
e a oportunidade de Deus para nós. Foi isso que Jesus fez, ele se fez um de nós para nos alcançar. E Natal é a mensagem de esperança de que há perdão, de que há recomeço, que há novidade de vida em Jesus. Natal é mensagem de esperança, de comunhão, de que nós somos perdoados e amados, então que nós podemos aprender também a perdoar e a amar uns aos outros. E saber conviver com as nossas diferenças e saber estender a mão aos necessitados. A mensagem do Natal é a mensagem do amor de Deus por cada um de nós. E tudo que ele nos pede é que nós o amemos acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nisso se resume toda a mensagem, não é? Que ele quer transmitir para nós. Que Deus abençoe o nosso coração nesse Natal. Que seja um Natal diferenciado. Que a gente consiga lembrar, agradecer, que a gente consiga partilhar a mensagem, a essência do verdadeiro Natal, que a gente consiga viver na prática essa mensagem de amor, de perdão, mesmo em dias tão difíceis, em dias onde as diferenças, os partidarismos, as brigas, as acusações, as palavras ofensivas de um lado para outro, e um mundo que nós estamos vivendo de tão difícil, mas ainda é possível pessoas que conhecem a Deus, o amor de Deus, e são desafiados por Deus, viver a essência do Evangelho e levar essa mensagem de esperança de Deus para a humanidade toda. Amém? Que Deus nos abençoe com a mensagem dele para o nosso coração e que a sua família, a sua casa, o seu lar seja abençoado com a mensagem do Natal, que na sua casa existe um lugar para Jesus nesse Natal. Não deixa ele fora, não deixa alguém hospedar ele na estrebaria. Fala, Jesus, tem lugar na minha casa para você, pode vir, pode chegar, pode ser o dono, entra no meu coração, na minha casa, na minha família, toma conta de tudo, seja dono, que nós possamos dar espaço para ele neste Natal, que o nosso Natal não seja tão cheio a ponto de que ter tanta gente como estava lá em Belém, que não tinha um lugar para ele ficar. Que o nosso Natal, por mais cheio que esteja a nossa vida, a nossa casa, a gente encontre um local, um jeitinho de fazer esse Jesus se sentir bem-vindo no nosso meio. Amém? Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração nesta noite. Amém.